Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, mas não é qualquer papo fácil. Olha aqui, ó, uma conversa dupla, uma conversa maior. Tenho o prazer de estar aqui hoje com o Pietro Coloca, especialista de aplicações da Intel, e o Everton Manso, que ele é CEO e cofundador da IP Extreme. Muito bom estar com vocês agora. Temos um caso muito bacana para contar sobre uma novidade, não é isso? Obrigado pela participação de vocês. É isso aí, Xandó. Primeiramente, muito obrigado aqui pelo convite. Fico muito feliz de estar participando do Papo Fácil, lá para o público aí do Papo Fácil. Então, como você comentou, a gente tem um case aqui bem legal que a gente gostaria de estar compartilhando aí, falando aí com o público de vocês. Olá, Xandó. Também queria agradecer aí o convite e acho que o papo vai ser bem legal para compartilhar nossos conhecimentos com a galera aí. Não, puxa vida, com certeza vai ser. E logo agora aqui no começo do vídeo, vou colocar no canto da tela ali um atalho para outras conversas que eu já tive com a Intel. A Intel já tive tantas que já tem até playlist aqui no Papo Fácil, então eu vou deixar aqui para quem quiser ver tantos assuntos interessantes. Mas hoje o nosso assunto é algo bastante fervilhante e necessário no momento, está ligado com a tecnologia de inteligência artificial, né? E eu vou pedir para o Pietro começar a introduzir um pouco esse assunto para a gente, porque não é todo mundo que sabe que, primeiro, que a Intel está envolvida com isso, e segundo, que a Intel é um gigante do software, né? Como é que é isso aí, Pietro? Comenta isso um pouco com a gente. Claro, Xandó. Então, comentando aqui um pouco, né? Quando as pessoas falam de Intel, acho que a primeira coisa que vem na cabeça delas é o processador, o hardware, né? A Intel ela não está somente no hardware, né? A gente está também no desenvolvimento de software, de aplicações para inteligência artificial, né? Um grande exemplo que a gente tem é o OpenCV, né? Que começou em 1998, foi lançado publicamente nos anos 2000, que é uma das plataformas mais utilizadas aí quando a gente fala de processamento de visão computacional, né? Então aqui a Intel ela tem diversos engenheiros de software, né? Trabalhando, né? E desenvolvendo novas arquiteturas. E a gente tem um grande foco, né, para o desenvolvimento dessas ferramentas, né? Então, uma dessas grandes ferramentas aí que a gente vai até citar hoje, falar um pouquinho mais, é o OpenVINO, né, que é uma ferramenta justamente voltada para a visão computacional. Além disso, a Intel ela envolve também e desenvolve partes do hardware, né, para acelerar justamente a parte de inferência, treinamento dentro desses algoritmos, Xandó. Não, pois é, muito interessante isso. E, aliás, isso já me permite perguntar para você, Everton, a IP Extreme, ela é uma empresa que está há quanto tempo aí? Vocês são especializados em aplicações de inteligência artificial, enfim, conta um pouquinho da empresa e depois a gente vai mergulhar no case também. Bom, a IP Extreme é uma empresa que já está há 15 anos no mercado e a gente é especialista em softwares de visão computacional. Então, o que seria isso? São basicamente softwares que você utiliza a imagem para resolver algum problema. Imagem de uma câmera, ou mesmo fotos, para resolver algum problema da indústria, do varejo, enfim, Smart City. Então, a gente consegue, através de imagem, extrair informações para tratar algum tipo de situação. Tá? E a gente vai depois entrar aí no nosso case de segurança. Uma das vertentes da nossa empresa é atender a parte de segurança patrimonial, câmeras de monitoramento, e como a gente pode também aplicar a inteligência artificial nessas câmeras, né, que os clientes às vezes até já possuem nos seus estabelecimentos. Não, puxa vida, aí você falou duas coisas importantes. Primeiro, a utilização de uma plataforma de software que vocês fazem em conjunto com a Intel, você vai me contar depois, mas eu estou entendendo que a Intel fornece um tipo de API ou bibliotecas e vocês desenvolvem em cima, né? Mas de cara, vamos já começar a contar a história. Você tem aí uma aplicação muito interessante ligada à área de segurança, né? Então descreve um pouco do cenário da aplicação e a gente aí tem muitas coisas para te perguntar. Legal. Bom, o case que a gente vai contar aqui é basicamente de um varejista farmacêutico, né, que estava tendo muito problema em uma região do Brasil com assaltos. Então, eles tinham uma variedade de 10, 15 ou até um pico de 20 assaltos mensais em uma região, né, dessas farmácias. Então,
com a evolução de toda a inteligência artificial e a possibilidade, né, de usar essas ferramentas em tempo real, a gente conseguiu colocar um software para usar a câmera desses estabelecimentos para detectar anomalias. O que seria anomalia? São movimentos onde o software consegue entender que a movimentação da loja não é anormal. Então, isso a gente consegue detectar algumas situações, como, por exemplo, se alguém está segurando uma arma, a câmera automaticamente, via imagem, consegue detectar os objetos. Então, detectar uma arma pequena, média. Se a pessoa está usando, por exemplo, capacete de moto. Se tem uma pessoa na parte interna da loja, só que ela não está de uniforme, né? Ou se a movimentação das pessoas está anormal em alguma sala, por exemplo, uma sala cofre. Então, o software consegue detectar essas anormalidades e mandar um evento em tempo real para uma central de monitoramento, né? E a ideia desse projeto era que a gente conseguia detectar esses assaltos e a gente conseguia chamar a polícia em tempo real, né? Para a gente diminuir aí o índice, né, de assaltos que estavam ocorrendo. O valor disso é incalculável, né? E aí eu te pergunto, Pietro, essa operação, né, de fazer viabilizar essa aplicação, utiliza a plataforma OpenVINO da Intel. Fala um pouquinho, né, até destrinchar essa sigla aí, o que vem a ser, e via de regra, o que o usuário dela, a empresa que desenvolve software, como é que ela interage, precisa de hardware muito pesado, enfim. Legal, Xandó. Vamos dar aqui uma contextualizada, explicar um pouquinho melhor do OpenVINO, né? A primeira coisa, vamos quebrar esse nome, né? O OpenVINO, né? O que seria, né? Primeiro que o OpenVINO é uma plataforma aberta, né? O Open vem daí, né? O Vino, o que ele é? É o Visual Inference Neural Network Optimization, né? Então, é o otimizador de inferências para visão computacional. O OpenVINO, né, nasceu com esse conceito de visão computacional, né? Mas hoje em dia ele não traz só visão computacional, ele traz NLP, que é processamento de linguagem natural, e também traz a parte de inferência, né, e reconhecimento de áudio, que é bem interessante, né? Uma plataforma bem robusta, né? Nesse caso aqui em específico, né, o OpenVINO ele é utilizado justamente para acelerar, né? Então, como é que o OpenVINO acaba funcionando, né? Você tem a sua rede neural, né, que ela é treinada, e você otimiza ela para a nossa arquitetura, né? Então, como eu comentei no comecinho, né, nosso hardware também ele tem alguns sets de instruções, né? Um pedacinho do processador é pensado para tomar benefício do OpenVINO. E o que é legal dessa plataforma, Xandó, é que você consegue estar utilizando desde um hardware mais simples até um hardware mais robusto, né? Você traz essa flexibilidade. Então você consegue rodar um hardware na ponta, né? Um servidor na cloud. Então te traz isso, essa flexibilidade está rodando. E, né, as aplicações são inúmeras, né? Em diversas verticais, né? A gente está falando hoje de varejo, mas indústria usa visão computacional, a área de medicina usa visão computacional. Então, é uma plataforma que é bem interessante justamente como até um futuro, né? A gente vê bastante essa tendência. Eu sei que de uns anos para cá a Intel desenvolveu uma plataforma de hardware, uns processadores ou coprocessadores, eu não sei exatamente como chamar, para auxiliar em processos de inteligência artificial, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E essa aplicação em particular, né, que foi desenvolvida, se ela pode rodar com GPU dedicada, tem que ser GPU interna do processador. Legal, Xandó. Então, dando aqui um contexto, né, a Intel tem, né, um ecossistema também, né, adicional aqui, né, que a gente chama de aceleradores, né. Um desses que você comentou é a própria VPU, né, que é o Vision Processing Unit, né. Então, a unidade de processamento de visão. Então, uma arquitetura específica para o processamento de visão computacional, consome apenas 2 watts, né? Então ele é justamente pensado para cenários que são utilizados na borda, né? Justamente, então um exemplo que pode ser utilizado um drone ou algo que necessita um processamento local ali na borda. Então traz essa flexibilidade, né? E o OpenVINO, o que é legal dele, né? Você escreve uma vez esse código e você consegue fazer essa inferência sem precisar mudanças muito drásticas no código, né? Porque cada arquitetura é uma coisa diferente, uma linguagem de programação diferente. A gente simplificou para deixar uma linguagem quase única, assim. Então, você fala assim, eu quero rodar na VPU. Você só passa ali uma flag ali que vai rodar na VPU, no processador. E o que você comentou, as GPUs integradas do processador tomam benefício, né? Você consegue estar utilizando, né,
todo o poder computacional, né, do processador, que você tem a área que é uma CPU e tem uma área que é uma GPU, você consegue estar combinando esse processamento, usar os dois simultaneamente, segmentar, falar assim, eu quero que rode uma parte na CPU, né, um modelo na CPU e outra parte na GPU. Então, uma plataforma que traz flexibilidade justamente para o usuário, para o desenvolvedor, tá podendo ganhar grandes otimizações, né? Então, você consegue justamente ter essa plataforma robusta, flexível, que te entrega ali uma praticidade de uso. Puxa vida, pô, muito legal. Agora, Everton, você descreveu, né, o objetivo da aplicação, é um grande varejo aí de medicamentos, uma rede de farmácias que está já utilizando essa aplicação de vocês. Assim, entrando um pouquinho mais só no detalhe, quantas câmeras mais ou menos são utilizadas, os hardwares, qual é a plataforma de hardware que está por trás rodando o software de vocês, como é que é isso, entrando um pouquinho de detalhe? Legal. Bom, agora eu quero aproveitar a ponte do Pietro, né, e já explicar também porque o nosso software a gente tem como parceiro a Intel, né? Quando a nossa empresa como usuário, né, um desenvolvedor de software, quando a gente vai no cliente para entender, né, a necessidade dele, no caso aí dos assaltos que estavam ocorrendo, a gente quer desenvolver uma solução para detectar essas anormalidades que eu comentei. Mas quando a gente tem essa parceria com a Intel, a gente não precisa se preocupar em como isso vai processar. Então, a parte de otimização, está otimizado para CPU, está otimizado para VPU, para GPU da Intel, isso o OpenVINO faz para a gente. Então, olha só o tanto de trabalho que a Intel, né, fornecer essa plataforma, ela tira do desenvolvedor. A gente fica mais pronto para conseguir desenvolver a solução que o cliente precisa. Né? Enquanto a gente está desenvolvendo a solução, a Intel está trabalhando ali para melhorar desempenho, com processador novo. Então, essa parceria para a gente é muito importante, por isso que a gente usa essa plataforma. Tá? No caso específico do POC, falando um pouco mais tecnicamente, a gente usa processadores da linha i7 de 10ª geração, tá? Mais ou menos a gente tem 3 GHz lá de processamento. E aí, mas isso pode variar. Uma coisa legal da Intel é que você consegue trabalhar desde o processador mais barato, lá, um Atom, até o processador de servidor. Né? Então, a gente, dependendo do projeto do cliente, quão complexo é, ou quantas câmeras ele usa, a gente pode indicar um hardware mais barato ou indicar um hardware mais caro. Isso dá muita flexibilidade para a gente, até custo da solução, né? Porque o hardware ele compõe uma parte bem alta da pizza ali de custos, né, para fornecer isso. Puxa vida, muito interessante. Agora, eu li que nesses tempos recentes houve um aumento muito grande de criminalidade, tanto em assaltos, furtos, né? Parte disso eu imagino que seja porque as pessoas estavam circulando menos por conta da pandemia, isso veio, ainda bem, veio mudando, as pessoas estão voltando a circular. Mas como é que foi o impacto da implantação desse sistema, né, do software que vocês fizeram, nessa rede de farmácia? Quanto houve realmente uma redução de alguma forma sensível na criminalidade? Como é que funcionou isso? O problema que a farmácia vinha enfrentando, né, a rede, era até um pouco antes da pandemia, tá? A pandemia até deixou um pouco mais complicado a nossa situação para detectar, porque antes o pessoal ia com capacete de moto, tentava tampar o rosto, né? E depois da pandemia, durante a pandemia, a máscara, né, ajudou um pouco quem estava ali roubando. Mas houve um aumento realmente, né? Eu acho que depois ainda, quando todo mundo ficou em lockdown, acho que alguns números de furtos aumentaram também. Só que o que o varejista queria realmente era pegar os grandes roubos, né? Então, quando a gente implementou isso, a gente deixou rodando um período de 1 ano, tá? Em 1 ano, a gente conseguiu diminuir 80% dos assaltos. Como que isso foi feito? Os alarmes começaram a acontecer, a central de monitoramento começou a conseguir falar com a polícia em tempo real, e a polícia começou a pegar em flagrante esses grupos, né? E esses grupos que foram presos, eles eram especialistas nisso, eles não assaltavam só uma rede, mas várias, né? Então, depois que esses grupos foram realmente presos,
houve uma queda muito brusca desses assaltos, porque eram sempre os mesmos, né? E agora, essa redução, agora o furto ainda existe, é claro, né? Existe em qualquer tipo de varejo, né? Seja de roupa, de medicamento, mas o grande roubo, onde às vezes um assaltante ele vai fazer de refém o cliente, vai roubar não só os produtos da loja, mas o dinheiro, o celular das pessoas, né? Apontar uma arma, isso trazia uma sensação de segurança muito grande. E não era só a questão do roubo do dinheiro, mas também tirar essa sensação de segurança tanto de funcionário quanto dos clientes. E a gente chegou no sucesso, tanto que nos últimos meses não houveram assaltos, né, nesse sentido. Puxa, isso é bastante expressivo, né? No material que eu tenho aqui falava de 80% até zerar, realmente, como você está dizendo, de ocorrências, né? Agora, a vizinhança mal intencionada não gostou muito disso, não, né? Eu acho que uma das ideias também era como a gente escolheu usar a inteligência artificial, e você sabe que a notícia se espalha, né? Então, quando isso, eu acho que traz até para o pessoal bem intencionado, que, nossa, que legal, temos mais segurança, e, enfim, tem uma tecnologia muito melhor ali, e também eu acho que essa notícia se espalha para o lado ruim também, né? As pessoas podem ficar com medo de cometer um assalto sabendo que tem mais segurança. Fantástico, um baita caso, e eu vou pedir para o Pietro ele fazer uma intervenção agora, comentando como é que você vê, Pietro, a evolução dessa plataforma, a evolução de todo esse conjunto hardware e software de inteligência artificial dentro da Intel, o que deve se esperar em termos de evolução, porque realmente veio e já veio forte, né? Sim, exatamente, Xandó. Veio forte e é uma tendência, né? A inteligência artificial como um todo, a gente já vem ouvindo, né? Um buzzword aí que a gente sempre vem ouvido falar, mas agora ali com cada vez mais força e cada vez casos mais legais e interessantes, como o próprio aqui da IP Extreme, né? Então, dentro aqui, a gente enxerga, né, essa evolução, né, dentro do segmento de inteligência artificial e de processamento muito grande, né? Então, vem uma constante crescente de demanda, né, de requerimento para cada vez mais as soluções terem inteligência artificial, né? E a gente está acompanhando aqui, né, tanto na parte de hardware, colocando cada vez mais inteligência integrada e utilizando, né, partes do processador para poder fazer esse processamento, tanto na parte de software, né? O próprio OpenVINO, ele por exemplo, um software ali que nasceu em 2018, cada vez mais vem avançando, né? E a gente também conta com uma comunidade dentro do OpenVINO onde também ajuda e auxilia, né, as empresas e os desenvolvedores que querem começar a trabalhar com inteligência artificial a conseguir, né? Então, um dos grandes exemplos, a gente tem dentro dessa plataforma mais de 300 modelos pré-treinados, né? Coisas ali que você pode estar utilizando para simplesmente identificar algum objeto, algo assim nesse sentido, que já pode estar sendo implementado para fazer uma POC, né, ou um MVP ali, algum teste. Então, cada vez mais a gente vem fomentando com essa plataforma, com o nosso hardware, porque o futuro ali a gente enxerga que tem muita inteligência artificial, bastante tipo de processamento aí para frente. Nossa, um baita caso esse, né? Muito bacana a viabilização a criação do IPX Analytics, né, que é o nome dessa aplicação, né, que foi criada, né? Muitas pessoas que estão vendo aqui talvez tenham se surpreendido porque não sabiam que a Intel estava tão mergulhada nessa área, isso é muito importante, né? Eu só gostaria que a gente pudesse, talvez daqui a algum tempo, voltar a falar em torno de uma mesa, tomando um café e gravando um papo fácil ao vivo, que tal? Nossa, super legal. Acho que é interessante, né, voltar, né, ter esse contato físico aí. Quero agradecer demais aí a participação de vocês. Contamos uma história, como diz o ditado, matamos a cobra e mostramos o pau, né? O que foi feito e como foi feito. Obrigado mesmo. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Pietro Coloca, especialista de aplicações da Intel, e o Everton Manso, CEO e cofundador da IP Extreme. Muito obrigado e até uma próxima conversa. Até lá. Obrigado. Tchau, obrigado.